Olá, sejam todos bem-vindos a Aqui Consulte. Meu nome é Luiz Carvalho, sou engenheiro de pesca e a dica de hoje, que é um conteúdo que vamos estar abordando aqui no Instagram da Aqui Consulte, que vai ser Dica Aqui Consulte. É sobre dimensionamentos dos taludes. Nesse caso, precisamos entender o que seria um talude interno e um talude externo, tá certo? O talude interno é o talude mais suave do viveiro, ou seja, a parte de dentro do viveiro. E o talude externo é a parte de fora do viveiro, como vocês podem observar aqui. Ou seja, o talude interno ele necessita de uma parte desse talude ser mais suave. Por quê? Porque dessa forma, quando eu fizer um enchimento desse viveiro, desse tanque, a água vai começar a compactar. E se ele for com a declividade muito acentuada, quando a água for começando a encher, vai começar a fazer uma escavação e não fazendo a compactação, ocorrendo aí o desmoronamento desse viveiro, que é uma coisa como nós, como profissionais, engenheiro de pesca, ou outros profissionais da áreas afins que trabalham nesse empreendimento, no desenvolvimento da aquicultura, tem esse conhecimento para que não ocorra problemas de rompimento desses tanques, tá certo? Lembrando que aqui as dimensões são para um único viveiro. Lembrando que você, como profissional, tem que compreender o que seria um talude interno ou um talude externo, se forem viveiros em sequência, tá certo? Mas isso já é para outro caso. Então, aqui no caso, eu já dimensionei as proporções do talude interno, que é um talude mais suave. Eu coloquei a proporção de 1:3, ou seja, uma proporção que eu já adotei. Lembrando também que existem tabelas que têm as proporções dependendo do tipo de solo. Ou você também pode estar adotando as suas proporções. Temos aqui o talude interno, o talude externo com a proporção de 1:2. Então agora vamos fazer o cálculo. Lembrando que essa proporção, vocês podem perguntar, Wilson, mas o que seria essa proporção? Essa proporção nada mais do que a cada 1 metro de altura do viveiro, que vocês podem observar aqui, vamos supor, aqui é 1 metro de altura, esse talude ele cresce 3 na proporção. Se for adotado 1 metro de altura, vai crescer 3 metros de comprimento aqui, tá certo? Ou seja, vai ter esse crescimento aqui na parte de baixo do talude interno e o talude externo. Então, o que eu vou fazer? Aqui nada mais que eu vou dimensionar. Eu vou pegar aqui a proporção, vamos começar primeiro pelo talude interno, que é a proporção de 1:3. Então, eu vou pegar aqui a altura, substituindo aqui nessa proporção de 1. Pegar aqui a altura de 1,5 m, que no caso aqui é a proporção de a cada 1 metro, a cada uma unidade vai crescer 3 unidades. Substituindo, colocamos 1 metro, cresce 3. Então, aqui vai ser a proporção da altura. Então, aqui eu pego 1,5 m e multiplico por 3. Multiplicando 1,5 m por 3, dá 4,5 metros. Multiplicando 1,5 m por 2, vai dar uma proporção de 3 metros. Ou seja, então aqui nessa proporção, que eu já adotei a altura, a crista, ou a parte de cima do meu viveiro, que é em torno de 2 metros aqui, que tem de largura 2 metros de largura da crista desse viveiro. Então aqui, eu fazendo uma análise geométrica, eu sei que a parte de cima, pelas proporções, vai ser o tamanho aqui da parte de baixo, como vocês podem observar. Então aqui eu coloco 4,5 metros
mais 2, mais 3. Então, sei que a proporção aqui, adotado numa média de 1,5 m de altura, vai ser 9,5 metros. Então, quando eu for fazer a demarcação do meu viveiro através dos piquetes, eu vou colocar um piquete aqui, aí coloco ando 4,5 metros. Lembrando que essa demarcação desses piquetes, a folha que eu aqui vou pegar, é sempre na diagonal para você saber a estimativa. Então, você vai colocar aqui, marca o primeiro piquete, na diagonal anda aí com a trena 4,5 metros, marca outro piquete, demarcação na diagonal 2 metros, marca outro piquete, demarcação na diagonal de 3 metros, tá certo? Então, assim você demarca, tendo uma média aí que você vai demarcar de piquetes de 9,5 metros de comprimento. Então, assim, você fazendo a demarcação dos piquetes, o operador vai saber mais ou menos aonde vai estar colocando esse corte desse viveiro para poder estar fazendo aí as dimensões dos diques, para fazer os diques de uma forma mais popular, tá fazendo as paredes do viveiro, tá certo? Espero que tenha gostado. E se você não nos segue no Instagram, aqui consulte, segue a gente lá e fica ligado que vai vir muitas novidades por aí. Isso é só uma dica. E se você quer aprofundar seu conhecimento na área de construção de tanques de terra, clica no link e vai conferir lá o nosso curso.